Estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de fato, ao vivo com você, a partir das principais plataformas das redes sociais, não só em formato podcast, mas também em formato videocast. Dá para você ouvir e assistir o nosso podcast de política. Eu sou a Nara Lacerda, sigo na próxima hora com você, muito bem acompanhada do meu querido colega de redação, Igor Carvalho, jornalista de política do Brasil de fato. Vamos nessa, Igor. Bora, Nara. Muito bom. Mais uma semana aqui, mais uma semana discutindo temas importantes para o nosso país. E, de novo, repetindo o evento da semana passada, para nossa alegria, Jocelício Júnior, Juninho Júnior, cientista político, doutorando em mudanças sociais pela Universidade de São Paulo, a USP. Juninho, bem-vindo de novo. Poxa, uma alegria estar aqui de novo, né? E na minha estreia foi um dia tão especial que foi o dia da entrega da outorga de honoris causa dos Racionais MCs, né? Então eu estreiei num dia marcante para a história da cultura brasileira, então feliz de estar aqui de novo tratando assuntos tão relevantes. Ótimo. Doutores honoris causa na segunda maior universidade pública da América Latina, a nossa Unicamp, é incrível. E você que está conosco pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato e também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X. Depois o programa fica nas principais plataformas de streaming, a exemplo do Spotify, então não tem nenhuma desculpa para perder o nosso querido podcast 3x4. Bom, e é o seguinte, a gente trouxe o Juninho de volta e interrompemos a nossa sequência de trocas de comentaristas por um motivo muito específico e importante, porque hoje, novamente, a gente vai trazer como assunto aqui no podcast 3x4 o tema do racismo, mais especificamente o tema do racismo no futebol. Ontem, o jogador Vini Júnior, na Europa, foi vítima mais uma vez de manifestações racistas, foi chamado de macaco em campo. Há algumas semanas, alguns dias, na verdade, o Brasil inteiro se comoveu com o jovem jogador Luigi da seleção sub-20 do Palmeiras, que num jogo no Uruguai também foi chamado de macaco em campo e saiu extremamente consternado e emocionado de campo, chamou inclusive a atenção dos jornalistas. E nas duas ocasiões o jogo seguiu e a arbitragem não fez absolutamente nada. E para nos ajudar a entender melhor a situação e trazer uma análise aprofundada sobre o tema, nós vamos conversar hoje com o Emerson Esteves, jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Sergipe e pesquisador em jornalismo esportivo e racismo no esporte. Seja muito bem-vindo ao 3x4, Emerson. Muito bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, pessoal. É uma satisfação imensa estar aqui falando sobre um assunto tão relevante e tão importante, para além dos episódios específicos, a gente discutir toda uma estrutura e todo um ecossistema mesmo de como esse racismo opera no futebol. Então, novamente, obrigado. E essa próxima hora aí vai ser de muita troca e de muito aprendizado também. Legal, Emerson. Eu queria começar justamente contigo, a gente falando sobre o caso do Luigi especificamente. Eu achei... as imagens, elas são impressionantes. Nós vemos um homem com o filho no colo, correndo atrás do Luigi na beirada do campo, imitando um macaco. Na saída do jogo, o menino, assim, me surpreendeu. Eu fiquei muito surpreso, porque há uma cultura do jogador de futebol de relativizar, não falar sobre esse assunto, e ele interrompe a entrevista, e ele, inclusive, constrange o jornalista corretamente, lembrando ao jornalista que ele não falou sobre o assunto mais importante, que era o caso de racismo, e não mais o que havia acontecido esportivamente dentro do campo. O que te pareceu? Qual foi sua reação? Como você viu esse triste episódio dessa semana, Emerson? Então, Igor, eu acho que primeiro que me chama a atenção para a gente começar essa discussão é acontecer nas categorias de base, né? Acontecer nesse momento de formação desses atletas. Pensando nesse contexto maior, cujo o próprio Luigi até comenta, né? Esse é um processo que a gente está vivenciando, iniciando. E depois, a própria declaração dele, né? Então, o caso em si de racismo, se a gente
for para observar o cenário sul-americano, não tem muita novidade, tá? Então, se a gente for pensar o que acontece em estádios da Argentina, do Paraguai, inclusive o Paraguai foi o segundo país com mais casos, episódios de denúncias de racismo em 2023, segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, a gente começa a traçar um paralelo de que as coisas que aconteceu nesse caso, no episódio em si, tanto o xingamento, quanto o gestual de macaco, quanto a cusparada, eles em si não é tanta novidade para quem já acompanha o esporte. Mas a declaração do Luigi, aí sim é um ponto que a gente pode discutir a fundo. A gente pode começar discutindo bastante em relação a esse processo de sensibilização ou não do jornalismo, porque aquela pergunta que o repórter da Conmebol faz, ela é completamente fora de tom e fora de momento, né? Se acontece um caso de racismo em campo, acabou o futebol. O futebol é segundo plano, entendeu? Então, essa contestação que o Luigi faz com o repórter é algo importantíssimo, é algo, diria que um feito histórico para o que a gente vivencia nesse momento. E também o depoimento dele, né, transbordando ali, através do choro, uma dor, porque falar de racismo é falar de trauma, é falar de dor. Então, tem alguns aspectos aí de ordem psicológica, emocional também, que a gente vai discutir ao longo dessa próxima hora, que vai ser muito interessante também de pontuar, sabe? Sem dúvida. Vamos trazer também o Juninho aqui para a nossa discussão, porque logo depois do ocorrido com o Luigi, o presidente Lula se manifestou, cobrou a FIFA, cobrou a Conmebol, cobrou também a CBF. A gente teve uma nota conjunta do Ministério do Esporte com o Ministério da Igualdade Racial, lembrando que racismo é crime. É impressionante a gente ter o poder público tendo que lembrar a nossa sociedade que racismo é crime, né? Tem punição para isso. E eu queria te ouvir, Juninho, você acha que essas manifestações políticas são suficientes? Elas têm um potencial simbólico de fazer a gente ir além nessa luta e de melhorar essa questão, de acabar de vez com esse tipo de manifestação? Ou fica mais no campo do simbolismo mesmo e a gente precisa de mais? Eu só queria voltar um pouquinho, que eu queria também falar um pouco sobre a reação do Luigi, né? Que eu acho que tem 3 aspectos para mim muito importantes sobre isso. Primeiro, que não tem como você não se comover diante de um depoimento como aquele. Então, eu acho que é muito forte, é muito emocionante, é muito impactante o seu depoimento. Segundo, é a questão da maturidade desse jovem, né? Que mostra que a luta do movimento negro em alguma medida deu certo. Porque aquilo é uma expressão daquilo que a gente chama de consciência negra. Então, mesmo que o futebol muitas vezes não ofereça essas ferramentas, mas essas ferramentas são produzidas de fora para dentro do futebol, a partir da luta do movimento social e particularmente do movimento negro. Então, o Luigi demonstrou uma consciência negra. Isso é muito positivo, né? Por mais doloroso que seja o que ele esteja sofrendo. E a terceira nota sobre isso é que cabe uma crítica ao profissional, né? Porque o jornalista, claro, sem dúvida, claro, né? Porque nós como comunicadores podemos dizer isso, né? Como o Emerson acabou de dizer. A partir do momento que houve racismo, esse é o fato mais importante. Não há nada que tenha sido feito dentro de campo que seja... E Juninho, só para localizar de repente o ouvinte que não acompanhou a partida, o ato de racismo acontece no final do jogo. Perfeito. O menino tá ali ainda impactado pelo que ele tinha sofrido e o jornalista chega e lhe pergunta sobre o jogo. Exatamente. Desculpa interrompê-lo, Não, Juninho. perfeito. Então acho que eu só queria trazer essas 3 notas sobre aquele vídeo de menos de 1 minuto, mas que tem provocado tanta discussão. Sobre a política, eu acho que assim, o Brasil é um dos países mais sofisticados do ponto de vista de legislação, né? Então a gente tem, desde 89, não só o artigo 5º da Constituição, inciso 42, que estabelece o racismo como inafiançável e imprescritível, como a gente tem a Lei K.O., né, que também é de 89, que estabelece o racismo como crime, que foi atualizado recentemente pelo Estatuto da Igualdade Racial de 2003. O Brasil é signatário de conferências de Durban, né, Internacional de Eliminação do Racismo. Ou seja, o problema não é de legislação, né? É verdade. Então há mecanismos
internos, né? Obviamente que isso, o caso ocorreu no Paraguai, então obviamente que a legislação de cada país, mas o que aconteceu lá ocorre recorrentemente no Brasil. Então as manifestações públicas, elas são importantíssimas. É importante que o presidente da República se manifeste, que os outros clubes brasileiros se manifestem, mas a gente precisa transitar da manifestação para práticas que de fato efetue o combate ao racismo dentro do futebol e na sociedade, que a gente vai falando aí ao longo do nosso papo. Legal. Emerson, nós vimos eu diria que nos dias seguintes ao episódio do Luigi, nós vimos uma reação que me parece um pouco inédita no futebol. Uma mobilização de clubes, jogadores, inclusive o Felipe Melo, que em outros episódios chegou a relativizar os casos de racismo no futebol, veio a público, defendeu a posição do Luigi, cobrou punições. O conjunto de clubes da Série A do futebol brasileiro soltou uma carta cobrando medidas da Conmebol, e a Conmebol veio com a piada patética da punição ao Cerro Porteño de uma multa de $50 mil e 2 jogos sem torcida. Para quem nos escuta entender, se uma torcida acender um sinalizador que é proibido numa arquibancada, a multa prevista no regulamento da Conmebol é de $78 mil. Ou seja, um ato de racismo cometido pelo clube, a multa é inferior a um sinalizador acendido na arquibancada. Emerson, o que esse movimento te pareceu? Pode ser, ele já esfriou com o correr da semana, né? Mas você acha que em algum momento, ontem, por exemplo, nós vimos o Vini Júnior mais uma vez sendo atacado, sendo alvo de racismo, e a La Liga, que é o campeonato espanhol, sempre relativiza essa situação. Nunca houve punições severas a racistas na Espanha e na Europa. Você acha que em algum momento, Emerson, nós vamos ver esse caldo entornar, nós vamos ver a comunidade do futebol se organizar e revidar, de repente, uma paralisação de campeonato? Você sente que isso pode acontecer? Cara, eu diria que o caldo já está entornando. Porque se a gente pensar uma historicização dos casos e de denúncias de racismo no futebol, antes os jogadores eles tinham muito medo. Eles não tinham um respaldo da opinião pública, eles não tinham um respaldo político, e em muitos dos casos eles não tinham nem respaldo dos próprios times. Então eles se viam sempre ou quase sempre nadando contra uma corrente. Então, se a gente pensa 2010 mais ou menos, 2012, e mais recentemente, a partir da década de 2020, eu colocaria como esse marco aí interessante a gente pensar esse ativismo social, esportivo que mobiliza a sociedade como um todo. Eu estava até relendo aqui alguns textos que eu escrevi há um tempo atrás, e tem um texto bem interessante, na verdade uma declaração do vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, que para quem não acompanha muito, né, o órgão que faz toda uma legislação e aplica, né, um órgão de conotação mais administrativa. E ele falava na época que não havia punição porque não havia denúncia. E hoje a gente vê um cenário de crescimento de denúncias constantemente, gradualmente, porque, e aí é bem interessante o que o Juninho fala, a tomada de consciência ela é fundamental, os jogadores perceberem que passaram por situações racistas e que existem mecanismos de buscar e de denunciar. Eu acho que isso é fundamental. E em relação à forma como isso tem causado um efeito na sociedade, eu diria que isso é muito positivo, mas tem alguns asterísticos e tem algumas lacunas ainda que os clubes evitam, e aí eles deliberadamente eles se esquivam, principalmente quando tem reuniões de modificar estatuto. Por isso que a gente vê, já vou adiantar aqui um pouquinho, por isso que a gente vê punições bem brandas, né? Essa pataquada, sabe? 50 mil e ainda jogos de portões fechados, sendo que o time foi eliminado no jogo seguinte. Sem falar ainda na campanha de conscientização, que assim, se vocês tiverem um pouco de estômago, vão nos comentários, que ela só fez promover mais racismo e promover uma proliferação de atitudes racistas contra o Luigi. Então, a gente percebe um movimento de ascendência, vamos dizer assim, de uma discussão na opinião pública mesmo sobre esse assunto, mas ainda há lacunas, né? E aí de ordem de punição, de ordem de conscientização, porque os jogadores, cada vez mais, eles estão tendo essa tomada de consciência. Sim.
É interessantíssima essa fala do Emerson sobre os comentários. Eu fiz esse exercício, viu, Emerson, de ir nos comentários, e o que mais tem é gente xingando o Luigi, inclusive com xingamentos homofóbicos, chamando ele de fraco, dizendo que ele não dá conta do recado, que antigamente os jogadores eram mais fortes, não ficavam de mimimi, cada coisa. E você percebe também uma dissonância, acho que até geracional. Como o Juninho bem trouxe aqui. Hoje, um menino de 18 anos, menino não, um rapaz, um adolescente de 18 anos que está em campo jogando futebol profissional tem consciência racial e sabe que foi cometido um crime contra ele. Agora, Emerson, esses casos continuam ocorrendo, especialmente nesses torneios intercontinentais e continentais. A gente vê aqui na América do Sul, a gente vê na Europa, o que é engraçadíssimo, porque na Europa a presença de jogadores negros em campo existe justamente por causa da exploração colonial dos países europeus na África. Perfeito. E por causa da migração. E as coisas não caminham para uma solução. Em que passo que está? Queria que você comentasse um pouco, Emerson, em que passo está o combate ao racismo e o debate sobre o racismo, acho que especialmente nas nossas nações vizinhas aqui, né? Claro que é importante a gente saber um pouco de Europa também, mas é importante a gente saber em que pé está o debate no Chile, no Uruguai, na Argentina sobre essa questão, porque não é possível que só o Brasil esteja olhando para isso chocado, né? É interessante debater isso, porque a gente pode começar de uma esfera maior, pensando a FIFA, porque ela rege todas as federações, né, as confederações. Então, normalmente, quando as confederações elas não têm delimitado ali nos seus estatutos uma legislação específica sobre racismo no futebol, eles seguem a orientação da FIFA. E o que a FIFA tem feito? Em 2019, a FIFA alterou um código de conduta, né, e estabeleceu uma legislação de 3 passos. Cara, isso aqui tem algumas questões interessantes para a gente debater, porque num primeiro passo, né, o juiz de campo iria notificar que está acontecendo alguma atitude racista. Um segundo passo seria a notificação através dos telões do estádio. E um terceiro passo seria a suspensão do jogo. Só que você dar muita oportunidade ou muito espaço para que atitudes racistas aconteçam. Então, tem uma leniência muito grande sobre isso. E aí, essa aplicação dessa legislação, ela tem algum grau de execução dentro de um cenário europeu, porque normalmente, isso é interessante de pontuar, normalmente as ações racistas no cenário europeu, vindo de torcedores, ela normalmente vem em conjunto, normalmente vem de grupos que se direcionam para um jogador. Num cenário sul-americano, quem acompanha bastante as competições sul-americanas, como Libertadores, existe uma postura mais individualizada. Então, esse cara, né, essa pessoa, ela pode se infiltrar no meio de outros torcedores, enfim, e dificultar um pouquinho mais. Em relação à legislação da Conmebol, ela também especifica que racismo, atitudes racistas e discriminatórias é passível de punição, mas essas punições é muito interessante observar. Todas as punições, elas são, vamos dizer assim, organizadas e decididas em estatutos. Por exemplo, para um time ser excluído ou não de uma competição, tem que haver aí esses clubes entrarem em um senso comum e de que aprovarem isso. Por que eles não fazem isso? E aí a gente pode ter um grau de especulação também, por medo de acontecer com os próprios torcedores e os próprios clubes serem punidos. Então tem uma hipocrisia muito grande do discurso que é dito com o que é articulado nos bastidores. Então isso é muito importante de ser dito. E dentro do cenário brasileiro, realmente, quando a gente para perceber em relação à Argentina, por exemplo, a gente está anos-luz à frente, sabe, pensando em legislação. Agora, um detalhe interessante é que a nova Lei Geral do Esporte do Brasil, eu até peguei aqui uma cola porque o título é muito grande, eles acabaram removendo, né, a Criação Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e Discriminação no Esporte. Era como se fosse uma associação ou um órgão que teria esse papel de criar articulações de conscientização. Quando essa legislação ela foi votada no Senado, ela foi vetada, né? Por justificativas ali burocráticas, nunca ficou muito esclarecido o que aconteceu e a Lei Geral do Esporte foi para frente e foi aprovada. Então, a nova Lei Geral do Esporte, embora ali ela
permita, e traz muito da lei Pelé, né, Rei Pelé, ela ainda traz esse vínculo muito forte com a punição. Ela tirou essa parte da conscientização, sabe? Que é fundamental. A gente não pensa combate ao racismo em qualquer esfera, e ainda mais no ambiente do futebol, se não houver um processo de conscientização e de educação mesmo, formação racial. Você está ouvindo o podcast 3x4 e essa foi a fala do Emerson Esteves, jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Sergipe, pesquisador em jornalismo e em racismo no esporte. Vamos nessa, Igor. Legal. O Emerson, que é torcedor do Bahia. Bahia é o estado mais negro do Brasil, certo, Juninho? Com certeza. E está de volta a Libertadores esse ano, depois de não sei quantos anos. O Emerson, que eu tenho uma dúvida, ele pode também resolver essa. Ô Emerson, o governo pode legislar ou de fato existe uma posição da FIFA de que os países, os estados que legislarem sobre futebol, eles deixam de estar associados à FIFA? Cara, tem um certo respeito em relação à hierarquia. Normalmente as federações ou as denúncias, elas iniciam de uma ordem administrativa, mas elas podem ser encaminhadas para uma ordem civil, né, para uma ordem em que haverá uma punição civil sobre isso. Então, eu até estava dando uma olhada, tá, Igor, sobre isso. A maior parte dos casos aqui no Brasil, né, e aí de denúncia que foi catalogada por o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, é mais provável de haver até uma punição administrativa, que pode ser desde uma multa, a suspensão de torcedores, por aí vai, em relação às denúncias que ocorrem, por exemplo, através de boletins de ocorrência. Até porque a gente não tem um acompanhamento muito a fundo do desenrolar isso. Inclusive, isso é uma dificuldade e, na verdade, um desafio para o jornalismo, né? Ter esse acompanhamento após os casos. Então, o que normalmente acontece é legislar a partir do que a FIFA prevê e, em um segundo momento, né, o que a FIFA prevê dentro de uma justiça desportiva, por assim dizer, e depois também opcionar por maneiras de ir para várias civis e criminais. Agora, uma coisa importantíssima de se falar: mobilização e ativismo social e esportivo interfere diretamente na agenda política. Isso é importante de ser dito porque alguns anos atrás, e eu nem estou indo muito longe, tá? 2016, 2017, 2015... os casos de racismo, eles passavam batido de uma agenda política. Você não via governador, presidente, pessoas envolvidas, né, com cargos do executivo comentando e cobrando uma postura firme e segura de entidades como a FIFA. Isso é algo novo, relativamente, pensando historicamente. Então, mesmo que diretamente essa legislação dos países ela encontre barreiras aí em uma hierarquia que normalmente é respeitada, isso interfere diretamente na forma como a sociedade civil visualiza esses casos, né? Então tem uma importância muito maior. Perfeito, Emerson. Juninho, eu me recordo aqui a primeira vez que eu vi uma mobilização por um caso de racismo dentro do campo de futebol foi um zagueiro argentino, De Sábato. Exato. Em 2005. Grafite, né? Ele xinga o Grafite, jogador do São Paulo. Ele era jogador do Vélez na época. Isso. Hoje o De Sábato é técnico do Grêmio. Ele xinga o Grafite de macaco dentro do campo, o jogo para e a polícia militar prende por racismo o De Sábato. Isso foi em 2005. Nós temos uma dificuldade que já tivemos casos de comissões técnicas, torcedores, jogadores presos por racismo no Brasil. Eles são soltos, vão para seus países e não respondem por esse crime. Difícil essa situação, né, Juninho? Pô, bem lembrado do caso, né? Porque, inclusive, depois saiu um documentário da Frente 3 de Fevereiro chamado Zumbi Somos Nós, que traz esse relato e essa mobilização. Foi muito bem lembrado desse caso. Eu acho que tem um elemento interessante anterior a chegar nesse ponto, Igor, que é por que está ganhando mais visibilidade esses casos de racismo, apesar de não ser uma novidade, né? Eu acho que é importante a gente correlacionar as coisas, né? O futebol não é algo alheio à sociedade, ela é parte integrante da sociedade. Então,
de alguma maneira a gente tem visto nas últimas décadas um alargamento do debate racial no conjunto da sociedade, não só brasileira, mas mundial, né? Fruto, obviamente, de um lado, das lutas do movimento social, mas também o próprio capital, né? Os próprios setores do capitalismo que perceberam que num mercado, né, cada vez mais financiarizado, cada vez mais de nichos, né, que a população negra também consome, também circula e passa a disputar fatias, né, desses segmentos de mercado, né? Então há uma política ESG, né, ou seja, de poder incorporar nas empresas, nas empresas de comunicação, uma maior diversidade, né? Ou seja, você tem um alargamento, né, do debate racial no conjunto da sociedade. E é inevitável que isso chegue no futebol, né? Então parte dessa disputa da consciência, né, que vem da luta do movimento negro, mas também se combina com um certo alargamento na sociedade, uma maior visibilidade. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que a postura do Vini Júnior, né, ela encoraja Luides e tantos outros a se manifestar. Cria um efeito colateral muito interessante, né? Só que a gente precisa, ao mesmo tempo, entender que é da sociedade para dentro do futebol. A gente precisaria refletir também como que do futebol reflete na sociedade. Porque quando a gente não pode pensar o debate racial apenas numa lógica comportamental. A gente precisa, a partir da visibilidade que esses casos de racismo geram, provocar também uma reflexão na sociedade da necessidade da gente pensar o racismo como um todo, como ele reflete em profundas desigualdades econômicas, sociais e culturais, né? Então acho que esse é o grande mérito, apesar de pessoalmente gerar dor, gerar incômodo, né? E uma série de sentimentos, subjetividades, é fundamental que a gente aproveite momentos como esses para discutir para o conjunto da sociedade, né? E aí pensar saídas para punições. Eu acho que eu tenho muito cuidado para a gente não cair num certo discurso apenas punitivista, né? Como se apenas ter mais punição resolve o problema do racismo, né? Então eu acho que isso é uma parte, né? Também a impunidade é inaceitável, mas achar que só o punitivismo vai resolver também é uma meia-verdade. Então acho que nós precisamos dar mais complexidade a esse debate e aproveitar momentos como esse para poder jogar também luz para o debate racial no conjunto da sociedade. Legal, eu sei que a Nara tem que chamar nosso intervalo, mas só reforçar, porque, Juninho, acho um pouco emblemático que o Leandro de Sábato cometa um ato racista nesse país, seja preso e 20 anos depois ele venha para assumir um dos maiores clubes do país e ser técnico desse time durante a temporada. E olha como é interessante, né? O principal rival dele é o único técnico negro do Brasil, que é o Roger Machado. E não foi o Inter que teve o primeiro jogador negro do Brasil também, há décadas atrás? Do Brasil não, Narita, mas do Rio Grande do Sul, sim. E tinha uma briga de torcidas que levava a famigerada palavra macaco à 10ª potência. Realmente, a história é muito irônica. Mas sim, nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, porque eu tenho um recado rápido para você. Se você gosta do nosso podcast, gosta das produções do Brasil de Fato, quer conferir os nossos bastidores, como a gente faz comunicação popular junto com você, então acesse e assine a nossa newsletter. O link é fácil, brasildefato.com.br/boletim. A inscrição é de graça e aí você fica junto com a gente na luta pela comunicação popular. Vem lutar com a gente, não dá pra fazer só aqui da redação e dos estúdios, não. Você tem que estar junto. Vamos retomar o nosso debate, Igor Carvalho. Vamos. Eu tive, Juninho e Emerson, eu tive uma conversa com o goleiro Aranha. Nós vamos colocar no ar agora. O Aranha, pra quem não sabe, em 2014...
ele foi, talvez, Juninho, se eu tiver equivocado, você me corrija, talvez o caso mais emblemático de racismo no futebol brasileiro. O Aranha, coincidência ou não, estávamos falando do Grêmio agora, né? O Santos jogava contra o Grêmio lá no... E eu sou santista, viu? É importante destacar isso. O Santos jogava com o Grêmio no Estádio Olímpico, no finado Estádio Olímpico, quando alguns torcedores, uma torcedora em específico, foi flagrada chamando o Aranha algumas vezes de macaco. O Aranha interrompe o jogo, num ato até então inédito no futebol brasileiro. Ele interrompe o jogo, chama o árbitro, diz que não continuará jogando, o jogo teve que retomar, ele continuou jogando. E eu falei com o Aranha sobre o que aconteceu com o Luigi, o que tem acontecido no continente, mas também no futebol brasileiro. Ele falou um pouquinho pra gente dessa experiência. Acho que a gente vai colocar no ar agora aqui esse papo com o Aranha. Aranha, eu queria saber primeiro a tua impressão, o que te passou pela cabeça quando você viu aquelas imagens do Luigi sendo atacado, ofensas racistas no Paraguai. E principalmente depois a entrevista dele, se não te pareceu uma maturidade para a classe, né, para os jogadores de futebol, a forma como ele reagiu às ofensas racistas? Infelizmente, para mim, que vivi o futebol desde os meus 13 anos, é uma coisa comum, né? Já teve muito pior. Não são os casos que estão aumentando. O que estão aumentando são o número de denúncias, né? E é claro que eu fico feliz quando eu vejo outros jogadores se posicionando também, né? Mas eu sei que isso tem um preço e que isso vai custar caro, né? Mas, assim, não só os jogadores de futebol no Brasil, mas o povo, de maneira geral, não conhece a sua própria história, não conhece a origem do futebol. Os fanáticos por futebol, aqueles que dizem amar o futebol, não conhecem a história do futebol, a origem do futebol. Por isso se surpreendem com o racismo, né? Eu acho que muitas vezes, no caso, não sei se é o caso do Luigi, mas nunca se preocupou com isso, nunca teve interesse em aprender e saber nada sobre isso. De repente, quando acontece com uma pessoa, aí a ficha cai, aí ela entende que por mais dinheiro que ela tenha, por mais fama que ela tenha, por maior que seja a camisa que ela esteja vestindo, o racismo não vai enxergar nada disso, né? Então, é legal, por um lado, ver ele se posicionando, tendo coragem de expor toda a situação, chorando, expor seu sentimento, o quanto isso machucou ele, mas a gente também precisa alertar que é sempre um risco, né? Que pode haver retaliação e que ele vai precisar de uma rede de apoio, né? Aranha, você está insistindo nessa questão, e eu já conversei contigo antes, já vi umas entrevistas tuas, já ouvi alguns relatos sobre o que significou na tua vida profissional, como atleta, a tua determinação em denunciar e ir até o fim com a tua denúncia. Eu queria que você falasse para quem nos vê e nos escuta, o que significou na tua carreira ter insistido na denúncia num meio que normalmente não questiona o racismo, principalmente na tua época, né? Eu já tinha passado por alguns episódios, por vários episódios da minha carreira toda. E sempre tinha me manifestado, sempre tinha me posicionado. Porém, eu não tinha espaço na mídia, nenhum tipo, porque não se debatia esse tipo de assunto. Era um assunto que ninguém conversava, né? Tem uma frase muito antiga, nossa, brasileira, que é: futebol e religião a gente não se discute, e política a gente não se discute, né? E por isso a gente deixou muitos problemas debaixo do tapete. Quando eu comecei a me posicionar e deu toda a repercussão que deu, eu passei num primeiro momento a ser muito apoiado, todo ser incentivado, né, nessa militância, mas logo depois também as pessoas não querem estar próximo, não querem que você participe daquele meio. As pessoas começam meio que te excluir, porque você acaba virando um problema. Ou pode criar um problema num ambiente que até então estava tudo tranquilo. Então fica muito complicado, porque, infelizmente, o Brasil é um país cheio de problemas que nega esses problemas. O racismo é um deles, né? Até hoje tem pessoas que realmente que elas negam firmemente que o racismo exista e que ele atrapalhe o crescimento do nosso país. Então eu paguei dessa forma, eu passei a ser visto como um encrenqueiro. Então o pessoal do futebol não quer muito estar próximo do Aranha, não quer o Aranha muito próximo ali, porque qualquer movimentação que tenha nesse respeito, o Aranha volta
a ser notícia de novo, a ser procurado, e aí expõe o clube, expõe um monte de gente. Então, o pessoal do futebol não quer ter um envolvimento com Aranha, e o pessoal que não é do futebol, muitos acabaram tomando raiva do Aranha, porque, de repente, ele trabalhava, sei lá, de repente, num posto de combustível, numa loja, numa empresa, numa firma, e ali ele sofreu racismo recreativo, e ele, para se manter naquele grupo de amizade ou no trabalho, ele aceitava aquela brincadeira, ele ria junto, ele participava, mas mais como maneira de sobrevivência. E depois daquela manifestação, de toda a repercussão que teve, no meu caso, né, lá na Arena do Grêmio, essas pessoas viraram alvo de raiva, de ira. Então agora eu não posso mais brincar com você. O racismo não se trata de brincadeira. A gente sabe muito bem quando quer ofender, quando quer ferir, quando quer diminuir alguém. Então muitas pessoas que se sentiam à vontade para praticar as injúrias raciais, o racismo, hoje não fica mais à vontade. Então começa a se manifestar de maneira contrária, falando que é mimimi, que é vitimismo, né? Normalmente quem vem para esse lado é a pessoa que estava acostumada a agredir alguém e agora está desconfortável com isso. E Aranha, última pergunta para você. A Conmebol determinou como punição ao Cerro Porteño uma multa de $50 mil e 2 jogos de portões fechados na Libertadores Sub-20. O que você achou dessa punição? É válida porque é uma punição. Só de ter uma punição já é válido. Agora, se ela é uma punição justa ou não, isso aí já é um outro debate, né? Mas a gente não pode esperar uma grande ação, né, por parte das instituições, porque, como eu disse, a origem do racismo, a origem do futebol é muito racista e elitista. Então, como que eu vou esperar que o agressor promova algum tipo de ação contra ele mesmo, contra os seus princípios, a sua origem, né? Ele só vai acontecer porque o futebol é um produto muito caro, que gera muito dinheiro. Quando perceberem que o racismo, que a homofobia, que a violência está prejudicando esse produto, está depreciando esse produto, aí sim algumas ações mais firmes serão tomadas. Mas até então não. Vão sempre ser tratados como casos isolados, como isso não é uma coisa comum, né? Vão levar no lado da brincadeira, que é vitimismo, que é mimimi. Então é muito difícil você cobrar dessas pessoas, num volume pequeno, de algumas pessoas militantes, alguns jornalistas, alguns veículos, enquanto a maioria não se importa até que aconteça com ela, né? Então, acho que a Conmebol, CBF, qualquer instituição, ela só vai se movimentar em relação a isso quando eles entenderem que o grande público está incomodado com essa situação e isso pode trazer algum prejuízo para o produto, né? Tá certo. Aranha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu até agradeço o convite. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Legal, escutamos aí esse papo com o goleiro Aranha, tá? Juninho, voltando aqui para nossa... Aliás, deve estar nos assistindo, agradeço mais uma vez a participação. Juninho, voltando aqui, o Aranha insistiu nesse fator que influenciou a carreira dele, que foi o de ter denunciado, ter insistido na denúncia, na militância, o quanto isso o prejudicou na carreira, o afastou de contratos, de marcas. Qual é o peso? As pessoas às vezes acham que denunciar o racismo, cara, vitimismo, não sei o quê, mas existe um peso para denunciar, né, Juninho? Com certeza. Primeiro quero mandar um abraço pro Aranha, que além de tudo é meu ídolo, foi um grande goleiro do Santos Futebol Clube, é uma carreira brilhante e também essa entrevista mostra o quanto é um ser humano também, bastante relevante, consciente, e mostra todo o peso, né, dessa consciência e dessas escolhas. E ele traz um elemento muito importante, né, o quanto que muitas vezes a gente está cobrando de estruturas que, na verdade, dão as condições para que o racismo se prolifere e se manifeste, né? Então, se não houver, de fato, uma pressão de baixo para cima, ou seja, dos torcedores, essa consciência dos jogadores, essa mobilização social de fora para dentro, não vai haver mudanças, porque é isso que mostrou. Num primeiro momento, há uma comoção em torno do caso dele, né? E o Luigi corre o mesmo risco, né? Há uma comoção num primeiro momento, há uma certa mobilização da opinião pública, mas como você não tem mecanismos, né,
que dê sequência para que isso mude, né? Então, inclusive, eu conversei com um amigo que promoveu no Corinthians, né? Vou mandar um abraço aqui pro Danilo Pássaro, né? Danilo Pássaro. Grande amigo nosso, que ele fez algumas atividades de formação sobre a questão racial dentro do Corinthians. E aí eu bati um papo com ele, falei que ia vir aqui fazer esse bate-papo, né? E aí ficou nítido que, assim, hoje, como o Aranha falou, que bom que tem algum nível de punição, simboliza alguma coisa. Mas, como é importante ter a manifestação dos clubes. Mas ainda hoje está muito mais numa esfera do marketing, né, do posicionamento, né, de não ficar atrás no posicionamento, do que medidas efetivas, por exemplo, de institucionalização dentro desses clubes, de política de combate ao racismo, né? Nós tivemos agora um segurança do Palmeiras, né, também, no interior de São Paulo, né, sendo atacado por um político da cidade de Ribeirão Preto, vice-prefeito, né? Então é necessário ter dentro das instituições também esse trabalho contínuo, né? Então veja, não é só as federações, né? É um conjunto de elementos. E eu penso de forma dialética, né? Então é isso, é a pressão da sociedade que pode mobilizar e criar mecanismos dentro dessas instituições, sejam as confederações, sejam os próprios clubes, e que isso, né, já que o esporte, particularmente o futebol, é algo de muita relevância na formação do cotidiano da sociedade brasileira, que esse movimento de fora para dentro do futebol também influencie do futebol para a sociedade, para que a gente possa discutir o racismo de forma mais completa, que eu acho que é o nosso desejo. Vamos voltar a falar com o Emerson, que não está aqui no estúdio com a gente, mas está acompanhando esse debate e estuda esse tema, especialmente na comunicação. Ô Emerson, hoje a gente tem 20 clubes da Série A do futebol brasileiro e só um deles, o Inter, que a gente já trouxe aqui, o Internacional de Porto Alegre, tem um técnico, é dirigido por um técnico negro. Nenhum outro. A pergunta óbvia: isso faz com que seja ainda mais difícil combater o racismo estruturalmente. Spoiler, eu sei que a resposta vai ser sim, mas pelo amor de Deus, como é que a gente caminha para mudar essa situação? Representatividade importa e muito nesse contexto, Emerson. Com toda certeza, mas eu volto ainda um pouco atrás, né? Tem alguns autores, por exemplo, como o João Rufino Santos, que vai falar, se você é negro no Brasil, ou você caminha para ser sambista ou para ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol é aceitável, siga, mas você para no gramado. Então, quando a gente percebe de que posições de decisão, posições de liderança ainda não são ocupadas por pessoas negras, esse é um dos aspectos que move, né? E é um racismo não individualizado, né? A gente percebe um racismo que move a partir das estruturas para com os indivíduos. Então, é um primeiro ponto. Um segundo ponto envolve, inclusive, aí um fator de autoestima desses jogadores negros em se verem nessas posições, porque em muitos dos casos, e aí eu vou até relacionar um pouco com o que o Aranha falou, os jogadores negros eles acabam entrando em caixinhas pré-determinadas, de, por exemplo, é o veloz, é o forte, é o que tem uma condição física, nunca atrelado a um aspecto intelectual, a um aspecto de pensar o jogo. Normalmente, esses jogadores brancos têm esse perfil. E eu digo isso porque, para você ascender a ser um técnico, além de todo um aparato financeiro, inclusive, porque é caro você ser um técnico, todos os passos que a CBF, todos os cursos, é um processo caro, então também envolve isso. E não é de hoje que Roger Machado é o único treinador. Para você ter uma noção, eu comecei a estudar racismo no futebol mais ou menos por volta de 2018. E naquela época, ele já era, vamos dizer assim, essa figura única, né? O negro único. E em vários momentos, ele destaca o quanto ele ter ascendido no futebol para uma posição de destaque, de decisão, né? De pensar o jogo, fez com que ele se desvinculasse um pouco com sua própria identidade racial, né, ter se embranquecido um pouco nesse período. Então a estrutura e a instituição, ali nesse caso os clubes e as confederações, fazem isso.
E a gente pode pensar ainda mais, né? Para além dos técnicos, dirigentes negros, né? A gente vê aí um importante debate de a gente começar a inserir, a partir de gênero, mulheres no poder de clubes, né? Em cargos de presidência, mas ainda a gente vê poucos pessoas negras nesses cargos, né? E isso é importante porque a gente começa a pensar a política como um todo dentro do clube, né? E um aspecto fundamental que são os estatutos, né? Então, são os estatutos que, por exemplo, prevêem que sócios torcedores sejam banidos de estádios e do próprio clube em casos de ações discriminatórias. Alguns clubes possuem trechos específicos em seus estatutos que dizem isso. Lembro de cabeça Bahia Internacional. Então, são 2 clubes que eu lembro e durante minhas pesquisas apareceram em vários momentos de terem mesmo esse esforço de colocar ali nos seus estatutos, para além de uma campanha de marketing, para além de... que tem seu valor, tá? Eu não vou tirar todo o peso disso, não. Antes isso nem acontecia. Então, tem o seu mínimo valor, mas incorporar isso em ação política, inclusive em ação de conscientização. Então, o Santos, por exemplo, fez uma parceria com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol no ano passado para promover algumas ações ali com os jogadores. Isso foi bem interessante de se observar, porque aí se relaciona diretamente com o que o Juninho fala, né? Essa relação dialética entre futebol e sociedade que não se dissocia e esse movimento de perceber que a punição por si ela é ineficaz, né? Por exemplo, no próprio caso do Aranha, a punição foi severa com o Grêmio, foi eliminação. Mas a gente não viu outras punições com esse tom depois disso, né? A gente viu que foi muito mais um caso ali isolado, né? Não mexeu com uma estrutura de se pensar casos de racismo no futebol no Brasil a nível de punição. Então, até a própria punição tem seus limites, né? Eu queria, Emerson, é só importante, Emerson, Juninho, Nara, o Roger é uma figura muito importante no futebol brasileiro. Ele tem resultados esportivos muito relevantes e ele tem que ficar o tempo inteiro provando o valor que ele tem para o futebol para conseguir estar em clubes que disputem títulos. E tem uma coisa, o Roger, Nara, ele em 2021 ou 2022, eu não vou me lembrar agora, talvez o Emerson tenha essa data de cabeça, ele financiou um projeto para a publicação de 50 autores negros. Isso. Era um projeto para alguns anos, não sei quantos. Diálogos da Diáspora. Financiado pelo Roger Machado, técnico do Internacional, para a publicação de 50 autores negros, Nara, em alguns anos, não lembro agora se 3, 5 ou 10 anos o projeto, mas para a publicação de 50 autores negros. Ô Emerson, na esteira do que você... das respostas que parecem óbvias, como a Nara trouxe aqui, mas que tão bom escutá-lo, seria legal dividir um pouco da tua perspectiva sobre isso. Queria falar sobre o embranquecimento das arquibancadas, um processo, um fenômeno relativamente novo no futebol brasileiro, com a arenização, né? Então a transformação dos estádios em arenas multiuso para outros espetáculos, viram shopping center lá dentro, centro de compras. João Pedro Stede, ele me mataria agora. Então você tem ali centros de compra, lojas, restaurantes. Então transformou o espaço onde o futebol é jogado, que a arquibancada com 30, 40 reais um torcedor poderia frequentar. Hoje nós vemos tickets médios de 200 reais, 250 reais, Emerson. O quanto esse espaço absolutamente branco, quando você olha para as arquibancadas, faz com que o agressor, o racista, se sinta à vontade para manifestar essas suas ideias? Eu começaria falando que o estádio de futebol, ele é um grande, pensando sociologicamente, né, é esse grande caldeirão de ideias, pensamentos, discursos que já pré-existem na sociedade. Não existe esse discurso de que o que acontece no estádio de futebol é exclusivo do estádio de futebol. Então, acho que a gente começar a partir disso já é interessante. Em relação ao processo de embranquecimento, ele está paralelo ali com esse processo de modernização do futebol, que para a gente, né, quando vai olhar as minúcias, é um processo discriminatório, é um processo excludente a partir de renda, que respinga, obviamente, em questões étnico-raciais aqui no Brasil. Quando a gente vai pegar os dados, IBGE e outros
institutos de pesquisa, a gente percebe como o preconceito racial ele está incluído, ele está acoplado a uma discriminação e a uma desigualdade de renda. Então, isso também já é um bom indicativo de qual perfil que a gente encontra nesses estádios. E é um pensamento bem contraditório, porque essas arenas se vendem enquanto esses espaços de segurança, de lazer, quase que teatros, né, onde tem câmeras de seguranças por todos os cantos. E quando a gente vai observar os casos, em muitos deles tem muito aquele discurso de não foi identificado. Cara, como você não identifica uma pessoa que está num estádio tendo todo esse aparato tecnológico? Então, é um discurso que está, enfim, nessa esteira aí dessa, aspas, modernização, que de modernização ela para na parte estrutural, porque quando a gente vai observar a forma como futebol, e aí futebol não como resultado, tá? Não como espetáculo, não como produto, mas futebol enquanto cultura, futebol enquanto tradição, futebol enquanto elemento-chave da informação da cultura brasileira, o quanto tudo isso é deixado de escanteio, em prol desse desenvolvimento, em prol desse padrão FIFA, né, que a gente observa muito pós-2013 com a Copa das Confederações, e foi se seguindo. E eu nem vou entrar no mérito aí de como esses estádios, de como esse processo de produção, né, de construção tem suas questões. Mas, só para concluir, em relação ao perfil, óbvio que quando o jogador olha para cima, olha para as arquibancadas e não se vê, isso também traz um processo de dor, traz também um processo de falta de reconhecimento, né? Falta de algo que na época, por exemplo, das gerais, né? Falaram do Grêmio, aí a Grêmio tinha uma geral, tinha Avalanche, isso não acontece mais hoje em dia. Saudade dos Geraldinos. Pois é, a gente está caminhando para o encerramento. Juninho, bem rapidinho como consideração final, historicamente o futebol é usado como ferramenta política, até foi pela ditadura militar. Por que não usar o futebol como instrumento político no combate ao racismo? O que nos impede, Juninho? Essa é a pergunta de milhões, hein, Nara? Com certeza, eu acho que por isso que a gente não pode ignorar casos emblemáticos, né? Eu acho que, como eu disse aqui no início, né, o posicionamento do Vini Júnior, né, até pela relevância mundial, né, que ele tem, inclusive demorou para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, né? Já poderia, nem foi a melhor temporada que ele ganhou, diga-se de passagem, sim, né? Então mostra o quanto que sofre as consequências pelas escolhas e pelos posicionamentos, né? Mas eu acho que é muito interessante isso, né? Como esse alargamento, pegar casos emblemáticos e todo esse caldo, essa mobilização, só o fato da gente estar aqui, né, num podcast de política, debatendo sobre isso, mostra o quanto realmente isso é uma ferramenta. Então acho que nós precisamos insistir, né, nessa movimentação da opinião pública, da mobilização social, entender, né, o nosso campo da esquerda progressista, entender que futebol não é só lazer ou algo, né, depreciativo do ponto de vista, parte integrante da vida social, né, da subjetividade da classe trabalhadora, da organização das famílias, das relações de sociabilidade, né, abre janelas inúmeras, né? Então, se é algo que é tão relevante, tão importante no cotidiano e na vida das pessoas, sem dúvida nenhuma ele é um instrumento para debater os grandes temas da sociedade brasileira, entre elas o racismo, sem sombra de dúvida. Então, nosso papel é insistir nesse debate e fazer com que ele ganhe cada vez mais relevância. E isso até quem não gosta de futebol, como a gente vive conversando, né, Igor, sabe, futebol é espelho da nossa sociedade, não importa, o debate tem que acontecer. A gente não vai sair dessa conversa para falar das nossas dicas culturais, porque eu já tenho spoiler aqui de quais são as dicas dos nossos convidados, então eu vou direto para o Emerson para saber o que é que ele trouxe de recomendação para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Emerson, por favor, a sua recomendação. Então, minha recomendação é um livro fundamental, foi um livro fundamental para a minha pesquisa, mas casa perfeitamente com esse aspecto psicológico e emocional de pessoas negras aqui no Brasil. É o livro Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, né? É um livro
que tem um grau aí de inidentismo muito grande em tratar questões de saúde mental e em como o racismo opera dentro das pessoas. Então, além do caso Luigi, eu lembro aqui para vocês um caso que aconteceu nessa semana de um jovem lá na Espanha que foi vítima de um caso de racismo e teve uma crise de ansiedade em campo, teve que ser levado para o hospital. Então, a forma como o racismo opera para além da parte externa, dentro do indivíduo, né? Por exemplo, o Abdias Nascimento vai falar desse genocídio não apenas físico, mas um genocídio espiritual, intelectual, em relação à saúde. Então, acho que é um livro fundamental, gente, para entender como o racismo opera no Brasil e, principalmente, como atinge a cabeça, né, a mente, as emoções das pessoas. E você, Juninho, trouxestes o que para nós hoje? Um texto maravilhoso de uma amiga em comum, inclusive, que é Campo de Terra, Campo da Vida, Alternativas de Resistência Negra e o Negritude Futebol Clube, da Roberta Pereira da Silva, um livro editado pela Dandara Editora. Conheço o editor dessa... Eu conheço o editor da Dandara. Da Dandara, né? Então... E é um livro fantástico, porque a Roberta é o trabalho de mestrado dela, é o estudo de mestrado. Inclusive, segunda-feira, quero mandar um beijo para a Roberta. Segunda-feira próxima ela vai defender o seu doutorado também nessa área. E ela debate aqui a história do Negritude, que é lá da sua região, né, Igor? Isso. O Negritude Futebol Clube. É um dos mais tradicionais. Mais tradicionais ali da Coab 1. Uhum. Ali no Arthur Alvim, entre Arthur Alvim e Itaquera. Mas ela entrelaça o debate sobre o racismo no futebol, a presença negra no futebol, o papel do futebol de várzea, o papel das categorias de base. Então ela faz um estudo no campo do serviço social, mas bem complexo do ponto de vista sociológico. Então convido vocês a conhecer essa obra da Roberta, que é muito interessante. É isso, a gente ouviu a recomendação do nosso querido Juninho, cientista político, doutorando em mudanças sociais pela Universidade de São Paulo e agora comentarista fixo do podcast 3x4, que vai retornar com a gente daqui a algumas semanas. Ele deu uma emendada, porque a gente precisava falar de racismo com uma bancada negra. E então, por isso, a gente trouxe o nosso querido Juninho de volta em segunda semana seguida. E ouvimos também o nosso querido Emerson Esteves, que é jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Sergipe, pesquisador em jornalismo e pesquisador em racismo no esporte. E pro Emerson, obrigada pela participação aqui no 3x4. Seja muito bem-vindo. A gente espera falar com você novamente. Em melhores situações. Obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer ter esse debate, essa conversa com vocês. Que bom que um veículo com essa dimensão, que é o Brasil, de fato, encarar o futebol dessa forma, né? Encarar o futebol como esse elemento social, né? Então, eu estou muito feliz de ter esse espaço, mas não com o assunto em si, obviamente, embora seja o que eu pesquise. E é isso, gente. Acho que, enfim, a gente se encontra por aí. Sem dúvida, Juninho, querido, valeu demais pela presença mais uma vez aqui. Tamo junto, galera. Logo mais estamos de volta. E é isso, Igor Carvalho. Semana que vem tem mais 3x4. É isso. Emerson, bora Bahia. Vou parar aqui, não vou continuar a expressão. Para aí. E olha, quem tá em casa, pesquise. Ódio eterno ao futebol moderno. É isso. Pessoal, obrigada também vocês que ficaram com a gente, acompanharam o 3x4. Não esqueça que a gente tá na sua plataforma de streaming preferido para você ouvir a hora que quiser. Manda os seus comentários pra gente. Vamos pros créditos, Lua Gattinone. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, direção de Camila Salmásio, direção de imagem, Gabriela Pérez. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Joselício Júnior e Valério Arcari, nosso Juninho que está aqui com a gente, e Valério Arcari. A produção é de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes, Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV, Monize Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Até semana que vem.